nos céus. Mateus 5, versículo 38 a 48. Talvez você se pergunte agora se as doutrinas atuais são falsas, o templo é lugar de comércio e o dízimo é lei. O que vou fazer então sem estas coisas? Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: Que está escrito na lei? Como leis? E respondendo, ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse-lhes: Respondestes bem, fazei isto e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém, templo, para Jericó, mundo, e caiu nas mãos de salteadores demônios, os quais o despojaram, o espancando, se retiraram, deixando meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote líder religioso, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, pedidor de dízimo, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano, Jesus, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho. Então, pondo sobre a sua envergadura cruz, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que te vais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Quando desses 3 te parecia, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes. Ele diz: O que usou de misericórdia para com ele? Disse Jesus: Vai e faça da mesma maneira. Em Lucas 10, versículo 25 a 37. Nesta parábola, Jesus deixou bem claro que para herdar a vida eterna não precisava ser sacerdote ou levita, ou seja, religioso e incrédulos. Basta somente agir de misericórdia, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Tiago 2,3. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandecem a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4, versículo 4. Vemos hoje que o diabo enganou os líderes para o Evangelho de Cristo não resplandecer, pois cada um conta o que quer e tudo bem. Uns vivem contando piadas nos púlpitos em todo o tempo, enquanto outros trazem doutrinas de perdição. Porém, já vimos que não é necessário nada disso. Aliás, isso só mostra a condição miserável em que se encontra as igrejas de hoje. Jesus disse que o juízo será pelas nossas obras, e a justificação dos nossos pecados é pela fé. A salvação é pela fé, porém não existe fé sem obras. Meus irmãos, que proveito terá se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, pode a fé salvá-lo? E se um irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes dizer: Ide em paz, aqueitai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: Tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras.
Vede-se então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez partir por outro caminho. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 14, 2, versículo 14 a 18. E Tiago 2, versículo 24 a 26. Tiago, com certeza, quando anunciou isto, sabia que, como Jesus, nosso Senhor, viveu, também temos que viver. Jesus viveu uma vida simples, porém cheia de fé e obras. Ele mesmo nos diz em Mateus 25, versículo 31 a 46, a maneira que devemos viver para não sermos surpreendidos no dia do juízo. Os apóstolos de Jesus também viveram uma vida de renúncia, desapego total das riquezas deste mundo e deixaram seus exemplos para que possamos segui-los. Sabemos que eles seguiam o exemplo de Jesus. O apóstolo do amor nos diz: quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado, licenciar as suas estranhas, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. 1 João 3, 17, 18. Vemos em Atos capítulo 2 a maneira que a igreja se comportava na ausência de Cristo e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor e muitas maravilhas, e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com os todos, segundo cada um havia de mister, e perseveravam unânimes todo o dia no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava ao Senhor a igreja aqueles que haviam de se salvar. Atos 2, versículo 24, 47. Os apóstolos com a igreja tinham tudo em comum, e não havia necessidade alguma. A comunhão deles era sincera, estavam todos os dias juntos, partiam o pão, não era ceia, e sim refeições normais como os de hoje. E o fruto dessa comunhão foi o acréscimo de almas por parte do Senhor, almas estas que renunciavam suas propriedades para que houvesse igualdade. No Novo Testamento não encontramos mais ninguém falando acerca dos dízimos, exceto o autor de Hebreus, lembrando de Abraão, Hebreus 7, versículo 1 a 10. No verso 8, recebem dízimo homens que morrem, estes são os levitas. Versos 5 e 9. E não os pastores no período da graça, como alguns afirmam. Paulo nos mostra como deve ser a renúncia de cada um, ou seja, uns renunciam, mas outros menos, até que haja igualdade. Porque se há prontidão da vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isto porque outros tenham alívio e vós opressão, mas para a igualdade neste tempo presente a vossa abundância, supra a falta dos outros, para que também as suas abundâncias supra a vossa falta. E haja igualdade, como está escrito, porque muito colheu, não deve ter mais, o que pouco não deve ter menos. 2 Coríntios 9, versículo 12 a 15.
Bem, meus amigos.